Graças a paz, queridos, vamos iniciar novamente aqui nosso ETBN, pegar nosso livro. Estamos mais uma aula sobre a introdução ao Novo Testamento. Vamos estar falando hoje sobre os autores e aí aprender um pouco mais. Estou meio branco aí porque eu estou na sala aqui. Tá complicado. Mas vamos lá, vamos iniciar. Vou compartilhar nossa tela. Vamos ver aí, Novo Testamento. Vamos falar sobre os evangelhos, a produção do evangelho, Novo Testamento. Estaremos caminhando junto com esses autores abençoados. Amém? Vamos iniciar com uma oração. Pai, obrigado, Senhor, por tudo. Pai, guia-nos em tudo, Senhor, com a tua mão, para a glória do teu nome, Senhor. Ensina-nos a tua palavra e o que estava no coração desses autores, Pai. Ensina-nos cada dia, Pai. Amém. Bem, queridos, nós vamos iniciar, então, no nosso texto aí da unidade, o Evangelho segundo Mateus. Temos de ver que esses autores que escreveram o Novo Testamento é uma das mais belas literaturas neotestamentárias. Então, já na sua página 75, nós estamos falando sobre Mateus. Mateus é o mais importante livro que jamais foi descrito por um teólogo. A simplicidade dos relatos que ele agrega, a maneira que ele expressa, uma maneira bem popular. Mateus não era um homem, era um homem inteligente, era um homem muito inteligente, e aí vamos ver um pouco sobre a autoria dele. Então, Papias, bispo de Hierápolis, Papias, quando você vai estudar a história da igreja, quando chegar no livro da história da igreja, você vai perceber que Papias era talvez uns 40 anos depois dos autores do Novo Testamento, ou seja, era pastor também, era bispo de uma região, e aí eles tinham pelo menos 40 anos. 40 anos é muito pouco tempo para você saber que a pessoa é autora ou autor de algum livro, entende? É muito conhecido ainda pelas pessoas, por aqueles que nasceram. E Papias, ele é uma das pessoas que afirma quem é o autor disso. Papias, seguindo o testemunho de outros, como Orígenes, Eusébio de Cesaré, testemunho de Jerônimo, e aí por diante a maioria dos pais apostólicos e patrísticos, e dão a entender quem é a pessoa que está ali caminhando. Então, a gente percebe que no meio disso... Está no quarto, torna uma ligação. Ok, tem alguém aí. E a gente percebe e entende que a pessoa que está dando o nome aqui, Mateus, é um nome conhecido na época, e por ser conhecido na época, Mateus vem de dom de Yahvé. Mateus, então, temos aí as pessoas que colocam o nome dele, Levi também, você pode ver o nome, codinome dele, cognome dele, entende? Ele era chamado também de Mateus, Levi, e esses são homens importantes. Então, temos aí o testemunho dessas pessoas. Mateus ocupava um posto aduaneiro em Cafarnaum, Mateus cobrador de imposto, em Cafarnaum, no domínio do tetrarca Herodes Antipas. Então, Mateus ele tinha a sua própria Receita Federal, e onde as pessoas já passavam e cobravam ali o imposto daquelas pessoas, dos viajantes. E pode ter sido proprietário de postos de arrecadação, postos espalhados ali. Em Cafarnaum era arrecadado 2 tipos de impostos, marítimo e da fronteira. Provavelmente ele estava ali na fronteira. Provavelmente era cobrador sobre mercadorias que era transportado pela rota marítima entre o mar Mediterrâneo e por outros lugares. Então, Mateus era um homem rico, ok? Então, a gente pode entender que Mateus era um homem rico, ele tinha condições, recurso financeiro devia ser muito alto. Então, a gente tem aí um homem rico. Eu tenho um outro livro que explica sobre as pessoas no Novo Testamento, e esse livro ele trabalha a divisão social e mostra muitas pessoas ricas que estiveram envolvidas no ministério de Jesus, e Mateus provavelmente era um deles. Então, Mateus era provavelmente um deles. A gente vê isso por causa do banquete, que ele dá um grande banquete em sua casa, ali uma multidão de
publicano e outros que estavam com ele à mesa. Então, aquele banquete era um banquete alto para pagar para aquelas pessoas e ter uma grande festa, principalmente para uma pessoa rica, era a facilidade. Então, Mateus, o testemunho da igreja primitiva acredita, a maioria das pessoas acreditam que Mateus é o escritor. Então, não tinha dúvida quanto ao fato que Mateus tinha sido seu autor. Estava acostumado a manter registro da atividade. Mateus, ele era um homem tão inteligente que, como cobrador de imposto, ele notava todas as coisas. Então, para ele escrever o livro, ele trouxe um detalhe muito importante, detalhes importantes da maneira que ele escreveu. Você vai lendo e vai vendo como que é escrita no Novo Testamento. Então, já citamos Hierópolis, né? Papias de Hierópolis, que Mateus teria escrito o evangelho em hebraico, originalmente. É uma coisa interessante que Mateus, ele provavelmente escreveu o seu livro em hebraico, e depois ele mesmo escreveu em grego. Então, você vê como que o homem era inteligente e tinha domínio sobre isso. E é interessante, como está dizendo aqui, por quê? Porque o grego, na época, era a língua universal, era como o inglês de hoje. Mateus redigiu, ao redigir, ele redigiu diretamente em hebraico, por causa que a gente vai ver lá na frente, que ele tinha uma direção, um povo para ser escrito, para quem ele estava escrevendo. A data da redação, provavelmente, a grande maioria prefere a data cômoda de 60 depois de Cristo, ou seja, Jesus nasceu 5 de Cristo, Jesus morreu provavelmente 35 a 30, vamos dizer, 30 a 35 depois de Cristo, e aí, depois de 25 anos, o livro de Mateus provavelmente foi escrito, foi quando ele escreveu e saiu distribuindo entre as igrejas. Então, é bem provável, principalmente, muita gente tenta falar que é depois dos anos dos 70, por causa que tem uma profecia de Jesus, que a maioria dos livros fala que é profecia, quando Jesus fala que a Jerusalém será destruída. Isso acontece com 70 depois de Cristo, entende? E aí aquilo é uma profecia de Jesus. Muita gente tenta dizer que não, que ele escreveu porque estava vendo aquilo na época, mas acreditamos que é Jesus profetizando sobre a destruição de Jerusalém e que ele foi escrito antes. Local da redação, temos aí a maioria dos lugares onde for escrito o Novo Testamento ou o Antigo Testamento. É difícil você dizer mais ou menos onde foi. Então, a gente só tem uma ideia, e provavelmente essa ideia é que ele tem sido escrito em Antioquia, por causa que é um lugar onde que tinha uma igreja primitiva. Provavelmente ele estava ali pregando e vivendo naquele ambiente, e parece que ele escreveu ali naquela igreja, naquela região. Então, por causa na página 79, diz a ampla utilização desse evangelho pela igreja em Antioquia. Ou seja, a igreja de Antioquia usava muito este evangelho. Então, provavelmente, ela foi escrita ali. Ao destinatário, grandes números de judeus que haviam convertido ao cristianismo, precisavam de instrução. Os primeiros passos na vida em Cristo. Então, destinatários judeus. Secundário, todos os homens. Então, o destinatário, ele é importante, por quê? Porque você entende a mensagem que ele quis escrever. Secundários são os demais, a igreja, as outras pessoas que querem ler o livro, e nós também, que vem como uma aplicação para nós. Mas toda a Bíblia, ela teve um destino para alguém em primário, e a gente deve entender a situação, por que receberam essa carta, e aí como que ela se aplica para nós hoje. Já é uma outra situação que a gente estuda em outro momento, ou quem já estudou hermenêutica, exegese, já sabe como que é, e quem vai estudar lá para frente. Então, manuseamos o livro de Mateus e sabemos que o destinatário é a grande maioria, primeiro porque o primário é os judeus, porque nós temos aqui a ideia de que a grande quantidade de referências do Antigo Testamento, ele fala muito sobre o Antigo Testamento, ele mostra as ligações das profecias do Antigo Testamento. Então, dá a entender que são judeus que converteram e precisavam saber mais da palavra de Deus. E segunda referência, é feito 2 pactos que contém promessas do Messias, o pacto davídico e o pacto abrâmico. Ou seja, ele tem esse entendimento judaico. Terceiro, Mateus não se preocupa em tecer comentários sobre costumes judaicos espalhados pelo livro. Então, ele não tem uma preocupação. Por quê? Porque você está escrevendo para alguém. Se alguém está escrevendo para o Brasil,
escrevendo lá para Minas Gerais, para falar de queijo, falar de, vamos dizer, feijoada, falar de coisas assim, entende? Tutu, falar de qualquer lugar que você escrever naquele ambiente em que tem aquela informação, você não precisa explicar, entende? Então, Tereré aqui no Mato Grosso do Sul, Dourados, entende? Você não precisa explicar. Agora, tem alguns lugares no próprio Brasil que você tem que explicar o que é um tereré, entende? Então, Mateus ele não tem essa preocupação de escrever e explicar, porque ele está escrevendo para alguém que lê. Agora, nós que estamos lendo, precisamos entender, precisamos estudar, precisamos saber o contexto histórico dos judeus. O tema principal dele é Jesus, o Messias prometido no Antigo Testamento, é revelado no Novo Testamento. A ideia dele é Jesus é o Messias. Cumpriu-se a profecia do Antigo Testamento. Então, quando você faz essa análise, você começa a entender toda a situação de profecias, tudo que se leva em conta, levando-se em consideração o propósito por trás da produção desta obra e todos os fatos que são exclusivos, podemos atribuir esse tema. Então, você estuda lá várias coisas, o nascimento virginal, a descendência que tem, a genealogia que tem em Mateus, ela descende já de Abraão, ela começa a ligar aquelas pessoas ali, biblicamente, então, que é diferente de Lucas, que a gente vai ver lá na frente. Então, é isso aí, é sobre o Messias. Os autores, o propósito do livro, os autores não tinham noção de que os textos estavam sendo produzidos, século depois viraria uma Bíblia. Então, eles não tinham essa ideia, a gente está escrevendo e eu acho melhor ligar para Marcos e falar com Marcos para o livro dele ficar depois do meu. Não tinha essa noção, não tinha noção nenhuma. O que acontece é que eles escrevem, de acordo com a inspiração do Espírito Santo, para um povo, e aí sabe que a igreja vai ler, outros gentios vão ler, e eles, mais direcionado, eles têm algum propósito ali. O propósito dele é acerca do Messias, entende? Fornecer sistemática, formação básica de fundamental importância para o cristianismo, a nascente de tudo o que está acontecendo ali. Então, você percebe que quando ele está trazendo a mensagem do propósito dele, é sobre o Messias, o nascimento do cristianismo. Aí temos algo interessante, fala nesse sentido do evangelion, ou palavra grega empregada para evangelho, que significa literalmente boas novas, registrado por Mateus, trata-se de dar boas novas de salvação. Então, o evangelho aqui não é o evangelho, os 4 evangelhos, aqui é a boas novas de salvação. Nós que aderimos o evangelho, por quê? Porque os 4 livros falam da boas novas de salvação. O evangelho não pode ser classificado como uma biografia propriamente dita, o propósito desse evangelho não pode. A ideia é fornecer de forma sistemática informações básicas que nem eu li para a nascente e sobre o Messias. Então, Mateus demonstra por meio dos relatos, histórica, alusão profética constante do Novo Testamento, do Antigo Testamento, de que Jesus é o Messias. Ele faz essa ponte totalmente. Se você ler 1 Pedro, você vai entender algumas coisas lá em 1 Pedro, quando a gente chega lá, sobre a ligação do judeu com o Antigo Testamento. E aí, Mateus ele não perde essa oportunidade. Então, temos aí um quadradinho que você pode ler depois. Nasceu de uma virgem, nasceu na cidade de Belém. Cumprimento, profecia. Olha que interessante esse quadro aí. O quadro diz cumprimento, Mateus 1:23, profecia, Isaías 7:14. Então, você pode ver esse paralelo aí dentro. É muito interessante. E aí, na página 83, nós temos aí falando mais sobre Mateus. Aí ele fala várias coisas e tem uma coisa. O cristianismo, nesse sentido, é mais amplo que o judaísmo, uma vez que a base desse evangelho e a antiga nova civilização combinam em um. Então, ou seja, o cristianismo ele é mais amplo por causa das profecias do Antigo Testamento, a palavra de Deus no Antigo Testamento, juntamente com a mensagem do Novo Testamento. Então, a gente vê muitas coisas que Mateus fala. Mateus também fala sobre a volta de Jesus. A ideia dele era que Jesus voltaria breve. A esperança de cada crente tem de ser que Jesus vai voltar hoje, não amanhã, não daqui 10 dias, ou daqui 1 ano, ou 100 anos. Mateus tinha essa expectativa, a maioria deles tinha uma expectativa da volta de Jesus próxima, e o entendimento foi ajustado com Paulo. Não sei se Deus deu uma informação para Paulo, e ele consegue trazer uma informação sobre o fim dos tempos. Aí temos o esboço do livro, que eu não vou estar passando. Você pode estudar o esboço do livro, pode ver como que funciona,
quando você fizer uma leitura, você pode tirar uma foto do celular e começar a fazer a sua leitura do Novo Testamento, que eu já fiz uma vez assim. Entende? Que eu faço a leitura e vejo aqui, do versículo 1, capítulo 1, 1 a 4 e 11, a apresentação do Messias, a linhagem judaica de Jesus. Então, eu fiz um estudo paralelo sobre isso, quando eu estava fazendo uma das vezes que eu fiz a leitura da Bíblia. Então, é muito legal, porque você começa a ter uma noção. Então, esse trabalhinho de estudar é um trabalho que você tem de ter, de acompanhar o esboço nas páginas. Ok, existem Bíblias, existem livros que fazem um esboço diferente do autor aqui, mas a maioria é bem quase igual a todos eles. Próximo agora é o Evangelho de Marcos, um evangelho rico. É um dos considerado pelos estudiosos como o primeiro evangelho. Mateus está antes na Bíblia, mas Marcos é um dos primeiros, e eu também, quando eu estudei o livro de Marcos, quando eu fiz um estudo bem perto de Marcos, eu acredito que realmente Marcos foi o primeiro livro, porque eu venho dando Novo Testamento há muito tempo e a minha área é fazer um mestrado em Novo Testamento. É o meu desejo, e eu estudo bastante sobre o Novo Testamento, e uma das partes que eu considero também que Marcos é o primeiro livro a ser escrito, e aí depois dele vem os demais. Então, vemos aí sobre isso. O que a gente vê é que 25% da narrativa é dedicada a registrar os últimos acontecimentos na vida de Jesus. 25% fala dos últimos dias na vida de Jesus em Marcos. Autoria. É difícil a precisão. É como eu falo para vocês, é difícil porque o autor não disse, olha, foi eu que fiz isso aí. Não funcionava assim. A carta era escrita, depois era escrita, era reescrita, era passado cópia de cópia para as igrejas. Mas com base naqueles que estão mais próximos dele, naqueles que estão assim 40, 50 anos daqueles autores, entende? Por exemplo, hoje nós temos quem morreu hoje, vamos dizer, Steve Jobs. Ele escreveu um livro, acredito que ele é o mais próximo agora. John Stott, que é um cristão, ele escreveu um livro, ele é um bispo anglicano, então eu conheço vários livros dele. Daqui mais ou menos 1000 anos, muita gente talvez não vai ouvir falar dele, mas se eu escrever hoje uma mensagem no Twitter sobre John Stott, essa mensagem está registrada ali no Twitter, o que acontece? Essa mensagem estando registrada ali vai dar uma comprovação que John Stott escreveu aquele livro. E é isso que a gente está vendo na vida desses homens de Deus, principalmente Papias, Eusébio de Cesareia. Eles estavam bem próximo da morte, do tempo em que aqueles homens tinham escrito ou tinham morrido, como Marcos. Então, isso é interessante você aprender sobre isso. E Marcos, a qual o discípulo de Policarpo se refere, é o filho piedoso da mulher de Jerusalém. Então, tem vários outros Marcos na Bíblia, mas acreditamos em uma direção em que mostra esse Marcos, e o apóstolo, provavelmente o apóstolo Pedro teve Marcos como um discípulo muito próximo, e discipulou e ajudou ele em muitas coisas. Provavelmente muitas coisas que Marcos escreveu, ele ouviu de Pedro. Marcos, o companheiro de viagem de Barnabé, é o mesmo. Marcos, lá em Atos, no capítulo 12, 25, é o mesmo. É a mesma pessoa, é a mesma que estão caminhando ali, junto com Barnabé e Paulo. Depois, lá no finalzinho, dá aquela confusão. Paulo vai para um lado, Barnabé vai para outro, com João Marcos. O nome dele também é um nome que tem 2 nomes, João Marcos. E aí começa isso, só que no final da vida, Paulo maduro, Marcos já está maduro também, na maturidade, e lá em 2 Timóteo, Paulo chama João Marcos, diz que ele é muito útil, acredito que Paulo queria reconciliar com ele por tudo que eles passaram. Marcos é o intérprete, o companheiro de viagem, né? Com um companheiro, ele viaja com Paulo, ele viaja com Barnabé. Barnabé era mais antigo na fé que Paulo, então Barnabé tinha mais coisas e mais informações. Paulo, depois, ele tem mais coisas, porque ele recebe uma revelação direta de Jesus. Durante 14 anos ele recebe mensagem, e outro também que ele andou muito com a igreja, 14 anos congregando com Pedro, Tiago e João, aqueles homens de Deus ali presentes. Então, Marcos é mencionado pela primeira vez, já falei, ok? Marcos, o intérprete de Pedro, isso é interessante. João Marcos, o texto de 1 Pedro 5,3 indica, entre outras coisas, que João Marcos era filho espiritual, isto é, era discípulo direto de Pedro. De alguma maneira, João Marcos se apegou a Pedro,
Pedro discipulou ele, depois ele esteve na igreja de Antioquia, por onde Barnabé e João Marcos e Paulo foram enviados para missões, uma igreja missionária. Então, ele tinha essa ligação. A presença de João Marcos em Roma, em companhia de Pedro, justifica pelo fato de possuir vasto conhecimento latim. Então, João Marcos provavelmente falava latim, escrevia latim, tinha muitas informações, e Pedro necessitava de apoio com pessoas assim, diferente de Paulo, que era um homem poliglota e etc. de coisa. Então, nós temos aí essas informações sobre ele. O nome dele provavelmente é Marcos, que vem do latim. Havia sido educado no ciclo romano e tinha uma vasta experiência dentro desse ciclo, dentro do contexto romano. E aí temos a data da redação. Também é difícil sugerir uma data, dizer foi essa, foi aquela, mas as datas variam entre 45 a 70 depois de Cristo. A data mais certa é 45 a 50 depois de Cristo, pela maioria dos estudiosos. Nós estamos na página 90, entende? Por acreditarem, outros acreditam no oposto, por causa daquela destruição de Jerusalém nos anos 70, mas é bem vaga acreditar nisso, porque foi Jesus que profetizou, acreditamos que o que ele profetizou iria se cumprir. Então, nós consideramos que se ele escreveu bem antes dos demais, ele escreveu provavelmente num período de 45 a 50 depois de Cristo. Okay? Local da redação é o Evangelho segundo Marcos, conforme temos visto, está presente até o momento, foi redigido na cidade de Roma. Provavelmente ele estava lá, várias outras pessoas estavam lá, e uma cidade grande, tinha mais ou menos 1 milhão de habitantes, então era grande, era do tamanho de Campinas, nem em Campo Grande tem tanta gente assim, então era uma cidade muito grande. E, segundo este outro relato, não havia teado fogo antes, entende? Porque o que acontece? O rei em Jerusalém, quando ele ateou fogo, Marcos já tinha redigido, ou estava redigindo, já tinha feito cópias do seu evangelho. E aí vemos aí quando aquele homem pôs fogo ali e culpou os cristãos. E aí temos uma informação interessante aqui na página 91, que era que o governo romano ele culpava os cristãos. Então temos 3 coisas que eles culpavam. Falava que eles eram canibalismo, por causa do canibalismo, por quê? Por causa da ceia, o corpo de Cristo, o seu sangue. E falava que a imoralidade, participar da festa do amor. O que era a festa do amor? Era todo mundo junto, a esposa, filho, todo mundo junto, e eles não entendiam. Falava que eles praticavam incesto, praticavam etc. de coisas, por causa de quê? Porque chamavam a filha de irmão, e tinha comunhão, e tinha aqueles textos. Então, tinha um monte de coisas, e aí Nero põe fogo em tudo e põe a culpa nos cristãos. Mas diz que Nero ele dançava com roupa de teatro enquanto Jerusalém pegava fogo. Então, vemos aí que, nesse tempo de redação, onde ele estava, tem essa informação importante histórica aí que você pode estar lendo. O fato é que Pedro esteve em Roma e com ele Marcos, seu assistente intérprete. Isso não adiciona em nada a realidade bíblica histórica a favor da tese de que Pedro era o Papa Católico. Isso não diz nada sobre isso, sobre Pedro estar em Roma. Entende? Pelo contrário, quem deve ter fundado a igreja em Roma, provavelmente foram alguns cristãos. Paulo apoiou essa igreja, provavelmente Pedro foi lá para apoiar essas igrejas também, como ele fazia as suas viagens. Destinatário visa alcançar os gentios e os romanos que residiam na capital do império. A ideia de Marcos era escrever para aqueles que moram em Roma, cristãos convertidos, gentios convertidos ali, pessoas que moravam ali naquele lugar em Roma. Então, era muito interessante. Então, gentio era aquele que era convertido ao evangelho. Então, a gente vai ver isso mais para frente. Então, destinatário. Então, qual que é a razão de acreditar que esse livro foi escrito para essas pessoas? Então, temos aí o estilo resumido do evangelho, entende? Na página 93, logo, imediato, mensagens bem parecidas com o dialeto ali dos militares romanos. O dinheiro mencionado por Marcos é o dinheiro romano. A divisão do tempo pregado pelo autor mesmo usado pelos romanos. Costumes hebraicos não explicados, ele não explica, ele não quer explicar, como Mateus não explicava também. Mateus estava falando direto, mas ele não explica,
ele passa de costumes hebraicos explicados, entende? Diferente de Mateus, que não explicava, ele explica. Após o primeiro capítulo, Marcos não menciona nenhum profeta do Antigo Testamento, uma vez que ninguém entenderia, entende? Para que haveria uma necessidade. Então, ele começa a falar com os gentios daquela igreja. Então, a primeira ideia que sustenta que surgiu essa igreja em Roma, ou aqueles cristãos, é que aquela comunidade tenha surgido com a experiência do Pentecoste. É bem provável. Muitos crentes foram batizados, receberam e foram para aquele lugar. A segunda posição menos provável é que, de todas, que aquela igreja foi iniciada por Pedro, entende? E a terceira mais aceita é que defende que a origem da igreja tenha sido fruto do trabalho de Paulo durante o seu ministério, e Paulo fundou essa igreja, enviou gente, missionários, como Paulo fazia, e provavelmente aí Marcos e Pedro iam lá e ministravam também, e aí acontecia várias coisas em relação a essas viagens missionárias. O tema que nós temos, o tema dele é o Cristo poderoso, Messias de Deus. Ou seja, ele traz uma informação sobre quem é Deus, uma informação sobre quem é o Messias. Então, o tema central é muito interessante, cada tema central. Marcos, ele tem por objetivo mostrar as atividades do poder de Deus, da maneira que ele serve, da maneira que ele é. E, posto que ele mostra 40 milagres registrados no Evangelho, 18 foram citados por ele. Dos 40 milagres que tem nos 4 Evangelhos, 18 é citado por ele. Desses 18, 2 são deles peculiares, a cura do surdo e mudo decápito e a cura do cego. Ou seja, 40 dos 4, 18, ele está em Marcos. É um evangelho da ação e não do discurso, acentua Grande aqui na página 94, ou seja, é um evangelho que mostra muita ação, porque Jesus é o servo, em Marcos também é um tema dele, e ele serve e muitos acontecimentos acontecem. Página 95, afinal de contas, é após a cura do paralítico, os enrolados fatos ligados ao milagre, que Cristo declara sua autoridade de perdoar pecado e sua soberania. Ou seja, Marcos ele é bem detalhista sobre a divindade de Jesus, sobre a sua humanidade também, que é uma coisa bem conhecida entre os judeus, entre os romanos, sobre os mitos dele, e Marcos mostra bem profundo isso para fazer uma ligação. Temos o propósito do livro de Marcos, o propósito é fornecer aos leitores a orientação, consolo necessários para enfrentarem as terríveis tribulações daqueles dias, levando-os lembradas do supremo propósito da vida e obra de Cristo. Ou seja, Jesus é o exemplo. Outros propósitos, Jesus é apresentado como poderoso Messias de Deus. Marcos apresenta como Filho de Deus, também como Filho do Homem. Ele apresenta essa dualidade sobre Jesus ser homem e Deus ao mesmo tempo. É um texto interessante. Na página 95, Marcos, seja como for, Marcos não tinha como objetivo apresentar relato biográfico de Jesus, porque não há nenhuma informação do seu nascimento, da sua infância, educação, do aspecto físico, dos seus ascendentes paternos, as referências que existem acerca da sua família. Então, Marcos ele não tinha, assim, completado isso, ele não tinha interesse em mostrar isso. Ele queria mostrar diretamente quem é Jesus, um poderoso Messias. Então, vemos aí que o termo, na página 96, o termo Filho de Deus, utilizado por Marcos, já no início do seu livro, Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O título é referido a uma obra especial sobre Deus. Então, a qualificação da divindade de Deus. Entende? Como ele é Deus, Filho divino de Deus, Filho poderoso. Então, é uma qualificação que ele traz ao Cristo Salvador. E aí também ele começa a falar sobre o próximo, que é o Filho do Homem. Filho do Homem, ou seja, ele usa o único, por seu turno, é o único que, segundo os próprios evangelhos, Jesus aplicou a si mesmo de maneira intencional, substituindo o título de Messias pelo Filho do Homem. Filho do Homem está referindo à sua plena humanidade. Então, Filho de Deus, plena divindade, Filho do Homem, plena humanidade. Você vê como que Marcos faz esse paralelo quando você estuda o livro de Marcos. Cara, você começa a estudar o livro de Marcos, começa a prestar atenção. Por isso que é interessante fazer teologia, porque você vai desenvolvendo a sua mente quando está fazendo a leitura, e a leitura bíblica se torna uma aventura, entende? Não deixe a sua leitura bíblica ser uma coisa entediante, quando você está muito cansado, quando você está
tipo assim, brigado com você. Hoje eu não vou assistir a série, eu não vou assistir nada na televisão, eu vou ler a Bíblia. Não, tenha prazer. Quando você tem prazer, você começa a ver esses detalhes surgirem assim, você começa a prestar atenção. Isso é maravilhoso, isso é importante para a sua vida espiritual. Ok? Uma pausa para tomar água. Estamos aí, então, falando desses aí. E aí também tem o esboço. No esboço dele você pode percorrer e também quando fizer a sua leitura bíblica, você pode estar fazendo a leitura do esboço. Então temos aqui o Evangelho segundo Lucas. Lucas é uma obra-prima entre os livros do Novo Testamento, um dos mais belos e já escritos ali, o mais amado dos livros. A maioria das pessoas ama muito Lucas. Detentor do mais refinado estilo literário de todo o Novo Testamento. Gente, o Evangelho de Lucas e Atos é uma excelência em escrita. O Evangelho de Lucas é o mais extenso de todos os evangelhos, possuindo 1.151 versículos, contra 1.070 de Mateus, 678 de Marcos e 879 de João. Então, é o mais extenso de todos. Então, nós temos aí a autoria através de relação com as apóstolos. Nós acreditamos que seja Lucas, e Lucas não era judeu. Isso conclui através do seguinte: através das evidências dentro do próprio texto, a gente começa a perceber sobre quem está dizendo, sobre quem está escrevendo. Ele destaca Teófilo, que ele chama de um excelentíssimo Teófilo. Ele usa uma palavra no grego que chama kratiste, que refere a pessoas do governo, pessoas que são nobres, e é uma referência a uma pessoa real. E ele está escrevendo isso. A semelhança, a tradição mostra que é o médico amado, Lucas, o médico amado, lá em Colossenses 4:14, entende? Tem um Lucas, que é o médico amado, em que Paulo diz, e aí os estudiosos e a maioria das pessoas acreditam, os teólogos, que esse seja o mesmo Lucas que escreveu o livro de Lucas. Não era judeu, seu nome ele é derivado do koiné, seu nome, na realidade, é Lucan. Provável que tinha sido grego, isso explicaria a sua facilidade com o idioma, com a mensagem, com o estilo literário de escrever. Seu nome Lucan provavelmente é a abreviação do nome latino Lucanus, e esse é um dos nossos melhores autores bíblicos do Novo Testamento, que você consegue fazer uma leitura em sequência cronológica, histórica, do que está acontecendo. E também a ideia da medicina presente no seu texto, a ideia de coisas importantes, entende? Lucas, primeiro a formar quem era médico foi Paulo, e Paulo nos informa, e a linguagem médica de Lucas, tanto em Lucas e em Atos, é muito forte, cara, é muito legal quando você percebe as palavras aqui escritas naquele lugar. Então, por exemplo, uma vez, um tempo atrás, eu preguei aqui sobre a febre muito alta. Os três mostram a sogra de Pedro, mas somente Lucas, que mostra que ela tinha uma febre alta. Ela estava realmente debilitada. Ele mostra outros textos, como paralítico, coberto de lepra, curado, estancou a hemorragia, palavras bem medicinais, entende? E ele mostra muitas outras coisas. É o único a mencionar os danos e efeitos psicossomático, desordens psíquicas que o pecado causa, uma vez que a palavra grega utilizada para orgia, kraipalé, significa ressaca, indicando repugnância de atos de libertinagem. Então, ele tem um entendimento muito grande do que acontece no ser humano e ele traz isso para dentro do seu texto. É maravilhoso sobre a vida dele. Outra coisa que devemos levar em conta, Lucas é um historiador. A maneira que ele escreve é como se ele fosse um historiador. Eu considero também ele como historiador, até mesmo falando sobre o trabalho do Espírito Santo, a maneira que ele interpreta, considero ele um grande teólogo também. Então, acredito que o livro de Lucas e Atos é um livro também igual de Paulo e do apóstolo Paulo sobre a questão de doutrinas e teologia, apesar dele ter uma narrativa histórica. O trabalho empreendido por Lucas, tanto para a produção do terceiro evangelho, quanto para a produção do livro de Atos, exigiu uma habilidade de pesquisar peculiar a um historiador, ou seja, a habilidade que ele continha. Lucas está querendo dizer que as suas informações são boas, que sabe o que está falando.
ele tem umas informações excelentes, por isso que ele até diz no próprio texto, acurada investigação. Ele fez escritos detalhes que foram despercebidos pelos demais ali apóstolos nos escritos, até o próprio Paulo, algumas coisas que Paulo estava focado em alguma direção, Lucas escreveu sobre isso, sem perder o sentido do que quer dizer, e ver que Paulo não refuta Lucas, entende? Paulo, de maneira alguma, refuta grandes coisas que Lucas detalhou de uma maneira acurada sobre o Espírito Santo, por exemplo, sobre o batismo do Espírito Santo, sobre os dons, sobre a maneira que o Espírito Santo agia. Paulo nunca refutou Lucas, porque Paulo ele entendia e via, provavelmente leu as cartas de Lucas, e ele entendia quão bom era. Outra coisa que a data da redação é muito difícil também, mas duas merecem, entre 60 e 63. Provavelmente um livro que veio após muitos livros, provavelmente muito livro que veio após até o livro de Paulo, alguns livros das epístolas paulinas. Então, deixando a hipótese mais absurda, as duas merecem aqui. Por exemplo, a primeira sugere que Lucas tenha redigido em algum momento 60 a 63 depois de Cristo. Outros falam 75 a 85 depois de Cristo. Justamente por causa daquela profecia, que é a profecia que Jesus profetiza, que Jerusalém ia ser destruída, então sempre está dentro desses contextos e dessas brigas aí. A maioria acredita que eles só escreveram a narrativa da destruição de Jerusalém. Nós acreditamos que Jesus profetizou que Jerusalém ia cair, eu também acredito assim, e que os textos bíblicos vieram antes. Entretanto, a nosso entender, a data para a redação de Lucas não deve ser superior aos anos 70, página 104. Lucas encerra Atos após mencionar a morte de Paulo, que ocorreu 64 depois de Cristo. Lucas em Atos não faz nenhuma menção à morte de Tiago, ocorreu 62 depois de Cristo. Lucas também não faz, diferentemente, ele faz detalhes de profecias, como a de Gabo, Atos 11 e 28, e ele não fez referência à destruição da profecia. Lucas, no registro, não menciona as epístolas de Paulo. Portanto, Atos não menciona o martírio de Paulo, nem Tiago, não há referência e assim diante. Então, acreditamos que foi antes de 70, ok? Local da redação, provavelmente, ele escreveu, não temos certeza, Antioquia da Síria, Éfeso, Coríntio, até mesmo Roma. Um desses lugares que Lucas pode ter sido escrito, porque ele se refere 13 vezes à cidade de Antioquia da Síria, provavelmente porque ele pode estar por ali, naquela região, mas não temos a certeza, mas a hipótese maior, que mais ganha, é Antioquia da Síria. Lucas escreveu objetivando leitores gregos. Lucas tinha ideia grega. Marcos tinha romanos, cristãos ou gentios. Lucas, os gregos, ok? Então, destinatário escreveu para os gregos. O Evangelho de Lucas é ideal para os gregos em virtude das seguintes razões: qualificações do autor, seu estilo literário, amplo conhecimento, demonstrou ter ideia grego, entende aquela coisa bem detalhada, literatura, coisas importantes. A forma como o livro foi arranjado, ele coloca as palavras de um jeito que vai explicando, vai trazendo uma sequência do que está acontecendo. É um homem brilhante, a mente dele sobre isso. Estilo peculiar da obra, a forma como Lucas ordenou que o seu registro demonstra a maneira como priorizou o discurso de Jesus. Você vê a ênfase quando você faz a leitura. Estou falando para você agora, porque quando você fizer a leitura de Lucas, você vai ver como faz uma ênfase, uma coisa assim tão maravilhosa, uma coisa assim tão interessante. A omissão espalhada pelo livro. Então, tem algumas omissões que não é pertencente aos judeus, a cristãos convertidos do judaísmo, que Lucas ele omite, entende? Ele perde um pouco da cultura judaica, das profecias do Antigo Testamento. Então, a gente acredita que é o povo judeu. O tema de Lucas: Filho do Homem, veio buscar e salvar o perdido. Então, Filho do Homem é um tema principal. É o versículo 19 e 10, é o segundo livro que fala isso. João também traz o tema seu já dentro do seu próprio texto. Marcos tenta dizer alguma coisa, mas Lucas e João, eles são bem diretos no que eles querem que seja o propósito do seu livro particular. Então, vemos aí, fala do Filho do Homem, a argumentação de todo o Evangelho de Lucas. Lucas enfatiza a ação de Deus por intermédio de Cristo,
o homem perfeito na história humana, você pode ter na página 106. Realiza seu sacrifício, Deus conosco, a salvação do homem. Deus tem pressa, uma vez que Lucas utiliza 14 vezes o advérbio agora e 11 vezes o advérbio hoje sobre a salvação. Ele fala sobre a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Pensando nisso, que registra a genealogia do Messias através de Adão. Olha só, Lucas ele traz desde o primeiro Adão. Na verdade, a primeira pessoa, Deus, de Deus, Adão. Você já percebeu isso na genealogia quando você lê Lucas? Deus, Adão, e aí ele traz toda uma descendência, a genealogia totalmente diferente de Mateus, que já tinha uma ideia de mostrar para os judeus que Jesus é o Messias, o reino dos céus, o reino de Deus, e aqui Lucas ele traz diferente, ele já quer mostrar que Jesus é o Salvador do mundo. Então temos aí um tema, o propósito, apresentar a narrativa que talvez, ao contrário de outros, que haviam sido feitas anteriormente, fosse mais completa e digna de confiança. Lucas ele faz isso. Lucas é diferente de Marcos e Mateus nesse sentido, o que João é diferente de Lucas, não no sentido de trazer uma narrativa, mas de ser um livro mais teológico, porque João, a gente vai ver lá na frente, escreve para a igreja. Então, o desejo do evangelista era apresentar Cristo como um homem perfeito, autor de uma obra perfeita, um grande, compassível médico, mestre e profeta, cujo objetivo era salvar os homens. Imperfeito, de seus sofrimentos e agonias. Por ser médico, ele entende sofrimento. Então, ele mostra nos detalhes como Jesus cura os homens das suas mazelas, do seu sofrimento. Aqui tem alguns detalhes que a gente vai prestar atenção, e lá na frente a gente vai falar um pouco mais, que é sobre as fontes que Lucas sendo grego, ele e Marcos também, eles alimentaram de alguém, entende? Alimentaram de alguém para escrever os seus textos. E aí temos as fontes utilizadas. Então, temos fonte básica ou primária, o Evangelho de Marcos. Provavelmente Lucas tinha na sua mão o Evangelho de Marcos, e ali ele fazia leituras, e ao fazer essas leituras, ele entendia muitas coisas, por isso que tem no livro de Lucas, ele reproduz mais ou menos 49% dos versículos citados por Marcos. Quase metade do livro de Lucas, ou quase o livro inteiro de Marcos está dentro do livro de Lucas. Dos 678 versículos de Marcos, Lucas faz uso de 330, metade. Então, na observação de real, em 30% de Lucas, 70% da substância de Marcos é reproduzida. Ou seja, ele reproduz muito. Então, a ideia é de que ele tem, sim, um pouco da fonte de Marcos, entende? Tirado desse aí, a gente vai ver lá na frente, chamado Proto-Marcos, entende? E aí mostra isso. Entre outras fontes, Lucas pode ter usado a fonte Q e fonte L. A primeira, chamada Kelly, fonte dita de Jesus, referia-se a questões da vida diária, eram preservadas na forma oral. O povo judeu conseguiu manter histórias oral, porque eles repetiam nas sinagogas nos finais de semana, nos sábados, repetiam para os seus filhos, e então a história oral, ela bem mantida, era o estilo judaico. E provavelmente Lucas ouviu bastante, então teria sido utilizado tanto por Lucas como Mateus, que é esse ouvir, prestar atenção no que as pessoas estão dizendo, alimentar as ideias. Então, do total de Lucas, cerca de 230 versículos são atribuídos a essa fonte. A segunda fonte chama L, também é a abreviatura da palavra alemã Kelly, fonte, responsável pelas informações que Lucas conseguiu a partir de testemunhas oculares. Ou seja, se Lucas estava investigando, provavelmente ele estava perguntando, entende? Porque ele fala, fiz uma investigação acurada, bem detalhada. Então, ele estava procurando, ele estava informando com as pessoas e escrevendo isso aí. Então, graças a Deus que o livro dele não foi escrito com letra de médico. Foi escrito bem, muito bem. Até hoje, textos em grego de Lucas é comparado com o grego do livro de Hebreus, que é o melhor grego que existe para fazer uma leitura, que é diferente de 2ª e 3ª Pedro, que é um grego de pescador. Provavelmente no finalzinho de 2ª carta de Pedro em diante, a 3ª Pedro escreveu nas próprias mãos. João também, o livro de João é difícil, Apocalipse principalmente. No livro do Evangelho, provavelmente ele tinha alguém que ajudou ele na escrita. Ok? Então, estamos aí, pronto para a próxima. Você tem
o seu esboço aí também, pode fazer uma leitura do seu esboço, você pode estar acompanhando dentro do esboço aí todo o que fala sobre todos os detalhes de Lucas. E agora o Evangelho de João, em ordem de preferência, o meu livro preferido é o Evangelho de João, por ele ser bem teólogo. E ele agiu uma coisa que eu acredito que é apresentar Jesus como Deus. O Evangelho de João, ele faz isso explicitamente, entende? E o segundo é Lucas. Eu amo o livro de Lucas, entende? Pelos detalhes, pela maneira que ele escreveu. Terceiro, Marcos. E Mateus já fica por último, para mim. Não é uma questão de que eu estou desprezando os livros, mas é uma questão de que se eu faço um estudo detalhado, terminei o livro de João, eu fiz um estudo completo de João, já preguei o livro de João inteiro quando eu era pastor em Campinas, e agora eu estou estudando o livro de Lucas, entende? Mas entre o livro de Lucas e João, eu tenho Romanos que eu preciso estudar com mais detalhe, que eu amo o livro de Romanos, entre os livros preferidos do Novo Testamento. Então temos aí João, apaixonado por esse livro, foi o primeiro livro que eu li num livretinho, era para batismo, foi um dos primeiros livros que eu li, foi um dos primeiros livros que eu fiquei apaixonado. Então vemos aí que o estilo literário próprio, ele tem todo o texto próprio, toda a mensagem própria, então tudo dele é diferente dos demais, com a exceção de algumas coisinhas que são parecidas. A autoria, pelo que nós entendemos, aí temos aí a autoria, provavelmente é de Teófilo de Antioquia, entre 170, o primeiro registro de que João era um dos apóstolos. Ele traz ali, vários outros trazem informação sobre João, e esse aí mostra detalhadamente a afirmação. Irineu registra que o livro foi escrito por João e que ocorrera na cidade de Éfeso. Aí temos Policarpo, temos uns demais outros aí que são discípulos de João, na história da igreja, que eles trazem também, os pais apostólicos, como estão vendo na página 112. Muita gente pensa que não é o João o apóstolo, ok? E eles tentam trazer para João o presbítero, quando a própria carta escreve, mas a autoria joanina, através do discípulo, tem algumas informações muito importantes. Primeiro, que ele era membro do colégio apostólico, ou seja, a informação que João passa, a maneira que ele passa, ele ouviu de Jesus, ele estava ali participando daquilo ali. Mostra que o autor era profundamente conhecedor da pedagogia de Jesus, da maneira que Jesus ensinava. O escritor era um judeu, entende? Então, ele mostra muitos detalhes, principalmente da Torá, muitos detalhes ali sobre o judaísmo. O escritor era natural da Palestina, ele tinha um vasto conhecimento daquela região. Ele cita, por exemplo, o lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, ou seja, ele tinha detalhes disso na mente, e que nele havia um túmulo novo. Então, Jesus foi enterrado naquela região ali do Calvário. Então, quando você vê na Páscoa a cruz aqui e um túmulo aqui, é quase real essa ideia, entende? Porque a distância, ele fala sobre as duas Betânias, que é duas cidades de Betânia que são diferentes, uma de um lado e a outra do outro lado do Jordão, são duas, ele tem esse entendimento. O escritor era testemunha ocular. O que quer dizer isso? É algo que ele presenciou, ok? Ele viu aquilo ali. O livro assevera que estamos diante da informação de uma verdadeira testemunha, entende? Ele não é aquele que ouviu aquilo que a vizinha viu. Não, ele era aquele que viu, aquele que presenciou. E isso é muito legal, entende? João, o discípulo amado. A expressão do próprio discípulo amado é uma expressão que está no próprio livro. O próprio João faz essa referência. Ele não está tentando se exaltar aqui, não é movido pelo egoísmo. O objetivo é a maneira que ele quer trazer o conteúdo, a certeza das pessoas que vão receber. Ao se referir àquele a quem Jesus amava, mesmo que diretamente, ele está referindo a si mesmo. Então, ele mostra os privilégios, mostra as coisas que aconteceram, como Jesus estava com ele, Pedro, Tiago e João, aqueles que subiram no monte da transfiguração. Então, sempre envolvido nisso. Esteve presente na celebração da última ceia, ocupando um lugar de privilegiado, 13 e 23 de João.
Então, aí mostra bastante quem que é esse discípulo. João, outra coisa, João o teólogo, por isso que eu gosto do livro de João, cujo nome é proveniente do grego ionan, que significa Deus tem sido gracioso, e provavelmente viveu 110 anos, ok? Depois de ele ter sido jogado lá na ilha, foi jogado num caldeirão fervente, segundo as histórias dos pais apostólicos sobre a vida de João, e ainda sobreviveu e foi o único que morreu de morte morrida natural. Morte morrida natural. Então, foi o único que participou daquilo. Então, você percebe que João ele está dentro desse contexto aí, quando você entende que ele é um homem de Deus que viveu muito mais anos e trouxe todas essas informações. Ele escreve diferentemente dos sinóticos. João ressalta, desde o início das suas considerações, a divindade de Jesus. Então, ele tem um propósito. Ele mostra que Jesus é Deus. Entende? A palavra, por exemplo, antes que o verbo qualquer outra coisa, ele fala, o verbo era Deus. Então, no grego, N enfatiza a existência e o fato de estar no tempo imperfeito, ressalta a continuidade temporal, ou seja, ele não deixou de ser Deus para estar na Terra, cara. Isso aqui é excelente. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, quando está dizendo a palavra era, é palavra no grego, é diferente do nosso português às vezes, é continuidade, de dar continuidade, mesmo que esteja no passado participativo lá do grego, lá, mas é questão de que nunca deixou de ser Deus. Outra coisa que mostra muito bem sobre isso é que mostra a igualdade dele ser igual a Deus, ou seja, a existência fato que, ao mesmo tempo, ressalta a continuidade temporal, ou seja, Jesus existe desde do passado. O reconhecimento da divindade da encarnação do verbo, claramente fica do logos aí, mostrando o Jesus é a palavra. Se esvaziou, nós vemos lá em Paulo, Filipenses 2:7. Então, é muito interessante esses temas da encarnação, das coisas que João ele vai demonstrando. Muito bom. Data da redação, a grande maioria é o reconhecimento da divindade, né? A encarnação do verbo, são o cerne da argumentação que ele faz no livro. Provavelmente deve gravitar entre 70 e 90 depois de Cristo. Então, João ele já transita um dos evangelhos mais recentes, vamos dizer, posterior aos demais. Esse poucos fragmentos chamado manuscrito P, que está aqui escrito aqui, demonstra que o quarto evangelho estava em larga circulação na primeira metade do século da era cristã. Nos leva a concluir que tem sido muito tempo antes dessa data, ou seja, mais ou menos no final do primeiro século. Local da redação, tarefa complicada de indicar o lugar, porque o João ele foi provavelmente um dos pastores em Éfeso, auxiliou, provavelmente Timóteo, auxiliou outras pessoas. Alguns acreditam que ele escreveu naquele lugar, bem como o Evangelho e as demais epístolas ele escreveu de Éfeso, e dali ele escreveu todo o texto que ele tinha de escrever quando escreveu. Destinatários, João escreveu para a igreja. João não escreve para converter ninguém. Então, essa é uma das razões que acreditamos que João escreveu depois de 70 depois de Cristo. Ele escreveu para a igreja, uma igreja que já existia, a igreja que já estava batizada, uma igreja que já tinha mais de 10, 15, 20 anos, já estava firme. E ele escreve para a igreja textos profundos. Então, entendemos que Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João para a igreja, ou seja, para a igreja de Cristo. A tônica doutrinária, uma vez que não foi escrito para homens carnais, teve provido do mínimo de conhecimento acerca das coisas espirituais, mas para pessoas que já conhecia, tinham um conhecimento acerca do reino, acerca das demais coisas que João estava escrevendo. Então, que já estavam familiarizados com a terminologia cristã, entende? Não é igual o visitante chega na igreja e a gente começa a cantar caia fogo do céu, e o visitante fica apavorado, olhando se vai cair fogo em algum lugar. Por quê? Porque é uma linguagem que a gente já tem entendimento dentro da igreja. E João usa isso no evangelho dele. Uma linguagem que o cristão já está por dentro. E isso é interessante quando você lê o livro de João, quando você faz essa leitura.
É mais razoável concluir, portanto, que o destinatário não era pessoa desprovitada, já lemos aí, entende? Pessoas que entendiam. O tema de João, o verbo se fez carne habitou entre nós. Esse é um tema profundo, porque já está escrito ali, o tema dele, e o evangelho se fez carne e habitou entre nós, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Bem claro, bem significativo. Propósito, João 20, 31. O propósito de João, esse, porém, foi registrado para que creais que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome, salvação. É bem assim mesmo. Então, assim é razoável entendimento que a palavra creais, utilizada pelo evangelista, em texto citado de sua forma grega, seja efetivamente presente do substantivo. A gente está vendo a palavra creais, é uma palavra-chave, que é pisteiete, que é pessoas continuar crendo. Ou seja, o grego é diferente do português, ok? Entenda isso. Quando você lê em português a sua Bíblia, entenda que o texto original é grego. Então, quando ele está dizendo para que creais aqui, a melhor tradução, que algumas Bíblias ainda têm, diz: esses foram registrados para que continue crendo, para que continuem crendo que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Eu prefiro Bíblias que estão mais próximas do original, entende? Então, dá a entender, quando você vê uma Bíblia, está dizendo, peraí, mas João, então, está escrevendo para quem? Para quem já acreditou em Jesus, para quem já batizou, para quem já está participando de ceia. Ele está escrevendo para essas pessoas. Por isso que é legal você estar estudando, você está aprendendo. Amém? Fonte utilizada, conforme veremos no capítulo, o Evangelho de João ocupa um lugar de destaque. João, as possíveis fontes não foram as mesmas utilizadas pelos evangelhos. Provavelmente João, ele pode ter lido Lucas, pode ter lido Marcos e Mateus e falou assim, poxa, eles deixaram tanta coisa para fora, vou fazer um livro meu, entendeu? Pelo Espírito Santo, vou escrever algo diferente. E parece que ele fez isso, entende? Mateus e Marcos e Lucas são sinóticos, a gente vai ver isso mais para frente, daqui a pouco a gente está vendo isso, e João, ele faz o texto diferente de todos, 90%. João Marcos ou João Lucas, duas mais destacadas teoria do nome dele, entende? As duas mais destacadas a respeito da possibilidade de que João tenha utilizado de outros evangelhos para a composição. Seu livro, cito Marcos ou Lucas como possíveis fontes. Ou seja, ele tem, sim, partes ali perto, ali, mas provavelmente ele trouxe um entendimento maior do que ele estava escrevendo. João é em Minas, lá em Minas, mas aqui é João. Diferente das posições referentes a cima, existem aqueles que sustentam que João teria feito uso não dos evangelhos sinóticos, mas outras fontes complementares de pregações, de pessoas dizendo, de pessoas falando, de outras pessoas conversando, da sua própria visão, e assim por diante, João ele conseguia fazer e trazer o seu escrito. Então, é difícil a gente dizer isso porque a gente não estava lá. Chegar no céu, a gente senta com João, o livro que eu mais gosto depois de Romanos, né? Sentar com ele e conversar. João, conversar com ele algumas coisas, principalmente por causa do livro de Apocalipse. Eu tenho assim, cara, como você escreve um livro desse? Meu pastor João, entendeu? Um livro bem complicado para interpretação. Não é qualquer um que interpreta, e nem toda interpretação é 100%. Mas o Espírito Santo nos ajuda nisso. Agora nós estamos, então, partindo para o esboço dele, você pode fazer leitura, e aí temos os evangelhos. Uma pausa para a água, é bastante coisa que você pode ler, você pode estudar, entende? Você pode estar prestando atenção no que está acontecendo aí. Então, você tem uma pausa aí para... Vemos que é rápido isso, entende? Para a gente passar tudo que tem de passar. Os evangelhos e a questão sinótica. Os 3 primeiros evangelhos parece que é cópia de cópia de cópia de cópia. Tem até uma figurinha, eu esqueci de trazer ela, mas eu devia ter trago.
que a professora chama os três na frente e olha para os três e fala assim, para Mateus, Marcos e Lucas, e fala: quem copiou de quem? Quem colou na prova? Porque são idênticos, apesar da visão, a perspectiva ser diferente. A perspectiva ela é diferente, mas a maioria das coisas são idênticas. Então, são chamados, constitui o capítulo na introdução. Então, vamos ver aqui. A etimologia da palavra significa ver junto, ter a mesma visão. Olhar por um mesmo ângulo, entende? Se você olhou para o púlpito da igreja, entende? Você tem vários ângulos. Quando você olha para o púlpito da nossa igreja. Então, você olha para o púlpito da nossa igreja, tem vários ângulos. Eu consegui, uma vez, ver uma coisa branca brilhando bem em cima lá. E aí, uma vez a gente estava mexendo lá, colocamos o andaime lá, e eu fui lá bem pertinho e ranquei. Era um durex transparente, entende? Talvez você não viu isso. Se eu fosse escrever sobre o púlpito da igreja, da Batista Boas Novas, eu ia colocar isso. Muita gente ia dizer, mas, cara, você tem uma visão diferente do púlpito. E é isso que acontece nos evangelhos, entende? Apesar de ter muitas coisas parecidas, a gente está falando do púlpito, eles estão falando de Jesus, do nascimento, da sua vida, do seu ministério, dos milagres e da sua morte e ressurreição. Então, bora para lá, que é isso que está acontecendo. Primeiro usado em 1977, foi usado em 1977 por J.J. Griesbach, que trouxe esse entendimento. É o mesmo, embora os detalhes desta ou daquela informação sejam diferentes, como eu disse sobre os detalhes. A origem dos sinóticos estão ligados uns aos outros por um fio condutor comum, uma vez que descreveram os mesmos eventos históricos. Então, há um condutor comum. O fato é que essas hipóteses de que esse condutor comum, ela se multiplica, entende? Destacando o surgimento e como que foi esse condutor comum, quem os guiou a ter esse condutor comum. Então, aí temos aí primeiro a hipótese adocumental. É a hipótese que não existe nenhum documento que eles leram ou participaram de alguma coisa que ajudou eles a escrever e cada um escrever. Ou seja, a hipótese de não explicar convincente é menos aceita, de que cada um estava em algum lugar e ele escreveu o que eles viram. Não, provavelmente eles tiveram fontes, informações, vindo de pessoas para eles escreverem, provavelmente foram pessoas comuns que estavam ao redor. Imagina Pedro pregando sobre Jesus. Aí um ouve, outro ouve, e assim por diante. A hipótese do monodocumental, ou seja, a segunda hipótese, a tese de que Mateus, Marcos e Lucas têm, ao contrário de sustenta a hipótese, utilizam uma única fonte, ou seja, a explicação mostra que eles usam uma única fonte, que tipo, alguém deu um livro já escrito, como vamos dizer assim, Marcos, que foi o primeiro, né? Ou uma outra fonte que Marcos pesquisou, Lucas estudou nela e Mateus também. Essa explicação dão diferentes, ok? Como se fosse uma frente comum para eles. Seja como for a semelhança da hipótese precedente de teoria, rejeitada por grande parte dos eruditos, Novo Testamento, uma vez que rejeita a probabilidade de haver outras fontes formativas. E aí temos a fonte bidocumental. O que a gente está falando? São 3 evangelhos iguais, e por serem iguais, eles beberam em algum lugar para eles alimentar o seu texto. Entende? Como se fosse aquela mensagem, ninguém cria, se copia. Então, eles trouxeram essa mensagem ali para destinatários e pessoas diferentes, mas a mesma mensagem. Então, temos aí também a hipótese bidocumental, elaborada a partir da ideia de que Marcos tenha sido a fonte informativa para a redação dos demais, e aí tem essa informação, e aí traz essa ideia, ok? Que Mateus e Lucas, a hipótese informativa para a redação de Mateus e Lucas, leva a concluir, consequente, que Marcos tenha sido mais ativo. Eu acredito que tenha sido, e acredito que eles tenham alimentado em Marcos, nesse texto que já corria, como se fossem as memórias de Pedro dizendo e pregando e ensinando, e Marcos ele escreveu. Mesmo sendo a hipótese que dentro citada até o presente momento mais colige adeptos entre estudiosos, ainda é criticada verbalmente por outras pessoas.
Por exemplo, alguns fatos importantes, sobre 40% das informações de Lucas e 30% de Mateus não são encontradas em Marcos. De onde que Lucas e Mateus tiraram informações que não estão em Marcos? Então, é uma hipótese, porque o livro de Marcos ele é aberto, entende? Com introdução, meio e fim. Então, ele não tem partes perdidas, como nós vemos até em 1 Coríntios, 2 Coríntios, 2 Coríntios e 3 Coríntios, porque 2 Coríntios se perdeu, entende? Então, por que 2 Coríntios se perdeu? Talvez uma carta que foi para a igreja e ela se perdeu, numa hipótese aí de perca, mas a carta de 2 Coríntios fala da outra carta que Paulo enviou. E aqui não tem isso, entende? O livro de Marcos ele é bem resumido no que ele diz. Era a ideia de Marcos trazer esse resumo. Então, temos a hipótese aí mais elaborada, melhor hipótese, a que as pessoas mais se alimentam, que é a hipótese tetradocumental. A hipótese tetradocumental, conforme a própria terminologia, tetra, quem lembra dos H, tetra, 4, ok? A licença até chamada Evangelhos Sinóticos, tem sido redigida a partir de 4 fontes. A tradição antioquiana, tradição cesarana e a fonte Q e o proto-Marcos. Que a tradição antioquiana, ela sugere aos estudiosos que esta é uma primeira fonte de onde muitas informações pararam. Ou seja, na igreja, a pregação, ali em Antioquia, muita mensagem, uma igreja forte, muitas informações, os discípulos ali, pastores ali, Tiago ali, então muitas informações. Paulo vai para lá, aprende também como se fosse uma escola dos judeus, como tinha aquelas escolas, entende? As escolas judaicas, agora não lembro agora. Então, essa igreja era muito forte em relação a isso. Teria sido preservado na forma oral, ou seja, passar de boca em boca, ainda escrito em pergaminhos, ou escritos em pergaminhos, ou papiros. Então, é natural que o escritor tenha foco por causa de algumas coisas. Nada menos que 10 parábolas, 3 milagres, então tem algumas informações. A tradição cesariana, segundo defensores da hipótese a tradição cesariana é uma das fontes que, junto com os demais, é responsável pelos 40% das informações que Lucas registra em seu evangelho, quais, portanto, não possuem paralelo em outro evangelho. Ou seja, Lucas contém alguma coisa de alguma fonte, entende? Da cidade de Cesaré, em que ele pôs no seu texto que não tem nos demais textos. Lembra que Lucas é um dos maiores livros. E acreditando nisso, nós vemos várias coisas que aconteceram, milagres, 6 milagres que Lucas tem que os demais não têm. E temos a fonte Q. A fonte Q é uma tentativa de explicar a diferença que existe entre Mateus e Lucas com os escritos de Marcos. Então, essa fonte Q faz. Existe texto que há em Mateus, Lucas e Marcos que não há nos 3. Chamado fonte Q, denominado fonte Q, que significa fonte. Ainda que para explicação coerente para o fato de 30% do material utilizado por Mateus e 40% utilizado por Lucas não estarem em Marcos. Ou seja, há uma ligação que os dois buscaram em alguém que Marcos não tem. E aí tem o proto-Marcos, que é uma hipótese mais coerente, apoiado por Papias, que muitos registros feitos pelos evangelistas Marcos surgiram a partir de informações contidas no testemunho ocular do apóstolo Pedro. Pedro foi uma testemunha, andou com Jesus, sabia muitas coisas. E aí Marcos ele vai embora e manda um monte de coisa lá e escreve tudo que tem. Proto, do grego primeiro, ok? O primeiro escrito, primeiras informações, a exposição de oráculos que escreve. Afirma que muitos registros feitos pelo evangelista Marcos surgiram a partir das informações contidas no testemunho de Pedro. A gente já viu isso aí. Informações que teve com ele. Não, a outra coisa que fala aqui na página 128, a partir dessa convicção que grande parte dos pesquisadores encara o Evangelho segundo Marcos como uma espécie de memória do apóstolo Pedro, não apenas isso, mas a própria tranquilidade e segurança que Mateus e Lucas encontram de fazer uso dessas informações. Ou seja, que interessante. Marcos contém muitos textos, desses textos que Marcos contém, a maioria está em Lucas, a maioria está em Mateus. Entende? E eles fazem tranquilamente o uso desse texto. Por quê? Por causa da certeza de onde está vindo essa informação. Em suma, a hipótese tetradocumental ou das 4 fontes é a hipótese mais aceita no círculo acadêmico, porque liga de onde vêm todas as informações para cada um compor os seus
textos. Então, temos aí algo aí que vou jogar no Zap, no WhatsApp, você vê aí os evangelhos sinóticos. Olha só essa imagem. Essa imagem está lá no Wikipedia. Você clica lá, o Wikipedia, e aí ao clicar lá você vai encontrar essa imagem aí, ok? Exatamente desse jeito, uma imagem em que ela fala sobre evangelhos sinóticos. Então, se você colocar, você vai lá no Google, evangelhos sinóticos, vai estar escrito isso aí. Então, você vê aí, 3% Marcos e Lucas, 1%. Ok? A tradução tripla. O que é a tradução tripla? Tudo que tem em Marcos e Lucas e Mateus. Marcos tem 76%, 41% de Marcos está em Lucas, 45% está em Mateus. E aí tem os 18% a mais de Marcos e Mateus, 3% em Lucas, ok? E exclusivo de Marcos, nós temos 3%, exclusivo de Lucas, nós temos 35%, exclusivo de Mateus, temos 25%. Tradução dupla, ou seja, 23% a 25% de que está em Mateus e Lucas, os dois têm, que Marcos não tem. Então, é um quadrinho bem legal que a gente pode entender sobre os evangelhos sinóticos, sobre como a Bíblia foi escrita. Ok? Então, temos outras coisas aí que você pode estar estudando. Amém? Rápido, breve. São estudos assim bem direcionados, bem detalhado. Professor e pastor Roberto Reis, grande amigo meu lá em Taubaté, uma bênção, um homem de Deus, escreveu com detalhes importantes e maravilhosos sobre o estudo dele. Amém? Então, vamos terminar nossa aula. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aí na segunda unidade da introdução ao Novo Testamento. Você que está assistindo agora, Deus abençoe Mão Branquinho, abençoa Camila, Cat, Max, Lucineide e os demais que estão assistindo. Deus abençoe. Tem um usuário estranho ali, não sei quem é. Se você quer participar, participa. E todos os demais que vão assistir depois. Deus abençoe. A tela está muito clara. Eu estou na sala onde vai ser a rádio da igreja. E aqui tem uma luz super forte. Mas é isso aí, é o jeito que a gente encontramos para trazer aqui para você essa mensagem hoje. Deus abençoa, vamos orar. Pai, obrigado, que a tua palavra, Senhor, esteja na vida de cada um, Pai, que está aprendendo, Pai. Obrigado por ter tido, Senhor, usado Lucas, usado Marcos, usado Mateus, usado João, Senhor, para escrever esses textos lindos e maravilhosos sobre a história de Jesus, Pai, que tanto aprendemos e fortalece a nossa fé, Pai. Eu te louvo por todas essas vidas que estão aprendendo aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. E aí terminamos a nossa aula de hoje.